Hoje é domingo, é dia do Senhor. Retornamos aos domingos do tempo comum, para lembrar a sacralidade também do cotidiano da vida. Depois de tantas festas e solenidades, o tempo comum vem nos lembrar que a vida e o cotidiano também devem ser sintonizadas com o sagrado. Por isso, todos os domingos é dia de louvar ao Senhor, de consagrar a vida e o coração ao Senhor, e é dia de renovar a fé, a esperança, mesmo em meio às tribulações da vida, como nos apresenta a liturgia de hoje, da primeira leitura, e também do Evangelho que mostra o homem de mão seca que Jesus cura. Nos lembra, irmãos e irmãs, a liturgia de hoje, que em tudo nós devemos sintonizar a vida e o coração, o que vivemos, as alegrias e as tristezas, tudo que passamos na vida, tribulações ou alegrias, devemos sintonizá-las com o Senhor nosso Deus. Por isso, neste 9º domingo do tempo comum, a primeira leitura é extraída do livro Deuteronômio, que mostra a antiga aliança, recordando que outrora Deus libertou o seu povo. Mostra a excelência do sábado e mostra também a importância do 7º dia para a antiga aliança. E também nos faz compreender que o Novo Testamento suplantou o Antigo. O que o sábado representava para a antiga aliança, o domingo representa para a nova aliança. Antes de Jesus, o sábado. Depois de Jesus, o domingo. Por isso o tema, hoje é domingo, é dia do Senhor. A primeira leitura está aí no livro Deuteronômio, capítulo 5, versículos de 12 a 15, quando Deus nos lembra, através de Moisés, de que Deus fez sair com mão forte e braço estendido, e por isso que o Senhor teu Deus te mandou guardar o sábado. Era a lembrança da Páscoa antiga. No Salmo 80, nós ouvimos o salmista nos convidar a exultar no Senhor a nossa força. A força do ser humano não consiste em suas forças físicas, não consiste em força bélica, nem em nenhuma força deste mundo, mas em Deus. Portanto, exultai no Senhor a nossa força, porque isso é costume em Jacó, em um preceito de Deus de Israel, uma lei que foi dada a José quando o povo saiu do Egito. Então, recordando toda essa história da salvação da antiga aliança, onde nós temos a herança da nossa fé cristã, a tradição judaico-cristã. É sempre uma passagem, é sempre um caminho. São Paulo, de uma forma mais precisa e literalmente, assim nos convidou. Irmãos, Deus que disse, do meio das trevas brilha a luz, é o mesmo que fez brilhar a sua luz em nossos corações, para tornar claro o conhecimento da sua glória na face de Cristo. Ora, trazemos esses tesouros em vaso de barro, para que todos reconheçam que este poder extraordinário vem de Deus e não de nós. Somos afligidos de todos os lados, mas não vencidos pela angústia. Postos em os maiores apuros, mas sem perder a esperança. Perseguidos, mas não desamparados. Derrubados, mas não aniquilados. Por toda parte e sempre levamos em nós mesmos os sofrimentos mortais de Jesus, para que também a vida de Jesus seja manifestada em nossos corpos. De fato, nós, os vivos, somos continuamente entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus seja manifestada em nossa natureza mortal. Linda essa sintonia da fé com a nossa vida, com as nossas fraquezas, com as nossas quedas, com os nossos sofrimentos. Manter vivo a fé que gera esperança, que nos deixa permanecer sempre de pé para vencer as tribulações, é o que nos pede o apóstolo São Paulo, escrevendo em sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículos 6 a 11. O evangelho de hoje é relatado pelo evangelista São Marcos, capítulo 2, versículo 23, o mais breve. Também Jesus estava passando por uns campos de trigo em dia de sábado, e seus discípulos começaram a arrancar as espigas, e aí eles foram questionados. Os fariseus disseram a Jesus que eles não podiam fazer isso porque era dia de sábado, e aí Jesus recorda
que Davi fez isso e comeu os pães do templo, e como ele entrou na casa de Deus no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, como comeu os pães oferecidos a Deus. No entanto, era na verdade uma perseguição que existia contra Jesus e contra os discípulos, porque Jesus, como que na nova aliança, ia quebrando algumas tradições, alguns preceitos que não levavam o homem a ter seu interior cheio de Deus. Eram alguns princípios muito tradicionalmente somente dos homens, somente do mundo. E aí Deus, Jesus Cristo, mostra algo muito mais importante. Portanto, o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Não devemos ser escravos do sábado, é o contrário. O Filho do Homem é Senhor também do sábado. Ele mostra aqui o seu senhorio, a sua divindade. Aí Jesus entra de novo na sinagoga, e ali tinha um homem de mão seca, portanto não tinha sua dignidade, não poderia trabalhar, e alguns observavam para ver se Jesus ia curar no dia de sábado, e para poder acusá-lo, para perseguir Jesus. Aí Jesus disse ao homem de mão seca: levanta-te e fica aqui no meio, portanto evidencia o homem, e perguntou àqueles que o perseguiam: é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal, salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram. Jesus então olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração. Se teve uma coisa que deixou Jesus perturbado, aperreado, foi perceber a dureza do coração das pessoas. E disse ao homem: estende a mão. Ele a estendeu e a mão ficou curada. Ao sair dali, os fariseus com os partidários de Herodes imediatamente tramaram contra Jesus a maneira de como haveriam de matá-lo. Assim é o mundo. Mesmo Jesus fazendo bem, não foi compreendido. Mesmo os apóstolos de Jesus fazendo bem, foram perseguidos. Não nos conformemos com o mundo. Que o domingo de hoje nos ajude a fazermos sempre o bem, como fez Jesus. Oremos. Ó Deus, cuja providência jamais falha, nós vos pedimos humildemente: afastai de nós o que é nocivo e concedei-nos tudo o que for útil. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Desça sobre vós, internauta amigo, neste domingo, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom domingo, bom dia do Senhor.